E aos pouquinhos a gente vai fazendo. E aí o pessoal vai mandando as fichas aqui. Isso, boa, Lê. Zé Carlos Bugliano, presidente diretório, Santo Amaro. Zé. Nosso bom amigo Leocádio Fonseca, presidente Parque do Carmo. Leocádio. Ana Maria, vice-presidente diretório, São Luís. Nosso grande Paulo Leite, presidente diretório Ipiranga. Dizia ele agora é o popular Paul Milk. Voltou dos Estados Unidos, não é mais Paulo Leite, é Paul Milk. Completamente. Florisvaldo, presidente do nosso diretório, Vila Matilde. Eu vou citando aos pouquinhos para não interromper o nosso bom ritmo aqui. A próxima intervenção é exatamente do Júlio Semeghini, dentro dessa mesma temática, um programa de governo São Paulo Cidade Digital. Recebam com a salva de palmas, Júlio Semeghini. Bom, eu vou correr também, como tem muita coisa parecida com o que o Daniel falou, eu vou dar exemplos diferentes. Mas eu quero dizer primeiro uma coisa de quem veio de engenharia, veio da área de sistemas, se apaixonou pela política, conheceu um homem maravilhoso chamado Mário Covas, que me colocou na política para ser candidato e teve a oportunidade de ser 4 vezes deputado federal pelo PSDB, além de trabalhar na secretaria do Alckmin, do governador Geraldo Alckmin, no planejamento no governo todo passado. A tecnologia, ela é uma coisa que a gente dá exemplos e às vezes a gente fica imaginando oportunidades que ela pode trazer para a gente. Mas a tecnologia é muito mais que isso, né? Ela tem que ser pensada como é que o governo tem que ser obrigado a usar a tecnologia para economizar, para fazer com que o governo seja mais competitivo, mais ágil, derrube a burocracia, atenda melhor o cidadão. Ela tem que servir para prestar melhor o serviço para o cidadão. Saúde, segurança, educação, os seus serviços de atendimento como poupa-tempo. Mas hoje, já há muito tempo, a tecnologia deixou isso. Ela passou a ter um papel de inclusão, de cidadão, muito maior do que a gente é acostumado. Ela passou a ser imprescindível na vida das pessoas para estarem conectadas. Então tem que ser responsabilidade de um gestor entender se o cidadão que mora na sua cidade está tendo acesso realmente a essas tecnologias. Não é só se está usando. Como é que nós vamos fazer para as pessoas se sentirem incluídas e aproveitar desse processo de inclusão e de acesso, crescer na vida e ter oportunidade de desenvolver? Um programa que discuta a tecnologia, ela tem que ter essa amplitude. E eu acho, João, que você acertou aqui com o Marcos Campanholo, colocando as pessoas de vários exemplos, de diferentes exemplos, para dar uma visão geral, realmente, da tecnologia. Agora, isso não acontece por acaso, não. Acontece quando o gestor tem vontade, tem pulso para poder implementar a tecnologia. Quando você fala em transformar o setor público na tecnologia, eu pedi até para o Zuziano ir embora para dar 2 exemplos para vocês de como é importante ter um gestor que tenha coragem para poder fazer as transformações para que a tecnologia substitua a burocracia, as dificuldades ou até corrupção, na verdade, que ainda é parte forte no setor público no mundo inteiro, mas grande parte dos países, mais forte no Brasil. Eu queria dar 2 exemplos para vocês, João, da importância. Nós estávamos implantando o poupa-tempo e o governador Mário Covas viu uma lista de serviços que ia para o poupa-tempo. Na época, as pessoas, para tirar o atestado de idoneidade, que fala atestado de boa conduta, tinha num lugar só no estado de São Paulo inteiro. As pessoas vinham lá do interior até a capital para poder tirar esse atestado aqui na Zona Norte, para poder depois ter esse documento em mãos. Aí o governador Mário Covas falou, bom, mas isso aqui por que não leva para o poupa-tempo? Um monte de não dá, porque o sistema, porque é rigoroso, porque tem que fazer isso, e ele discutiu por meia hora com um monte de gente numa mesa. E a conclusão de todo mundo é o seguinte, então tá bom, governador, não dá para ter isso no poupa-tempo, nós vamos continuar fazendo lá. Ele falou, tá certo. Acabou a reunião, ele foi embora, ele falou, Júlio, isso tem que estar no poupa-tempo. No dia seguinte ele mandou 2 dessas pessoas embora pelo Diário Oficial, isso foi para o poupa-tempo e é um exemplo de fazer.
Então, fazer a tecnologia acessar a vida das pessoas e facilitar, não é botar um computador na mesa e mudar, não. É você ter coragem de transformar, fazer as mudanças para que os benefícios aconteçam para valer. Hoje, São Paulo tem um dos melhores sistemas, dos mais transparentes de combate ao crime. A gente consegue saber onde acontecem os crimes, aonde, na verdade, as coisas você pode combater, tomar cuidado e ficar claro que tipo de crime acontece em que bairro, como é, dá transparência para a gente vencer, na verdade, a violência e fazer-se uma cidade, um estado, um país mais seguro. Eu quero dizer para vocês como é que isso começou, João. Um dia 1º de janeiro, às 8h30 da manhã, eu tinha acabado de dormir, porque eu tinha passado o Réveillon com a minha família lá na Ilhabela. Chega um caseiro ligando assim: seu Júlio, olha, tem um homem lá falando que é o governador e quer falar com o senhor, ele está nervoso que não consegue ligar na sua casa. Naquela época não tinha celular, isso faz 18 anos. Eu falei: mas é o governador mesmo, pode ficar tranquilo. Aí eu fui, lá, meu telefone de casa nem funcionava mais, tudo sem bateria, fui lá, peguei na portaria: oi, governador. Ô, você está dormindo? Eu falei: não, governador, eu tinha acabado de dormir, mas agora eu estou acordado, o senhor me chamou, eu estou aqui, o que é que o senhor está precisando? Aonde você está? Governador, eu estou na Ilhabela, governador, vim passar o Réveillon aqui com a minha família. Bom, quanto tempo você demora para chegar aqui? Eu falei: governador, eu não estou nem em condições de dirigir, vou ter que arrumar um táxi e vou para aí. Mas por quê? Você já leu o jornal? Eu falei: governador, que jornal? Eu acabei de dormir. Aí ele falou assim para mim: você não leu o jornal? Tem uma coluna do Gilberto de Mistai mostrando violência zero em Nova York. Quando é que nós vamos implantar isso aqui? Pega o carro e vai embora. Foi assim que começou um sistema, dia 1º de janeiro, às 8h30 da manhã. A reunião acabou no Palácio à meia-noite do dia 1º para o dia 2º, com um monte de gente, com equipe montada para visitar o mundo todo, para poder trazer e implantar. Então, isso é governo sério. É governo que tem coragem de mudar as coisas e dar um exemplo do que tem. Esse é o exemplo. Foi assim que foi montado o Poupa Tempo, é assim que foi montado isso, e é assim que a tecnologia chega na vida da gente. Mas tem que ter um grande líder à frente disso para poder disponibilizar, João. Eu vou passar rapidamente algumas coisas, mas eu queria contar essas duas histórias, porque às vezes a gente não percebe. E quero contar uma outra no conceito de implantação. A gente está aqui no centro da cidade, o João falou: olha, aqui tem um Wi-Fi, o nosso código é esse. Eu tenho um telefone 4G. Eu consigo ter hoje rápido acesso à internet, falar com o governador, falar com tudo que é coisa. Só que eu não me esqueço, nas últimas eleições de governador, o pessoal de Parelheiros me chamando para pedir para a gente colocar uma torre de celular, porque numa região de Parelheiros enorme, não tinha uma antena de celular que pudesse fazer pegar bem um lugar que morava mais de 300 mil pessoas, na verdade. Então, essa é a diferença que a gente pensa. Nós estamos querendo fazer um monte de coisa de tecnologia, mas se nós não tivermos um líder que enxergue as vantagens dessa tecnologia, tiver a responsabilidade de fazer chegar à mão de todos os paulistanos, nós vamos criar um sistema maravilhoso e muitas vezes para quem menos precisa. Então, a gente tem que enxergar a tecnologia com essa visão. Eu vou rapidamente passar algumas coisas para nós termos noção. Hoje, cada vez mais, a gente tem o telefone celular, todo mundo tem isso em mãos, e isso é uma grande oportunidade para a gente. Isso faz com que o governo possa conversar com as pessoas 24 horas por dia. Então, o governo tem que entender a oportunidade enorme que ele tem para poder mudar a forma de tecnologia. A tecnologia não é mais uma coisa para você prestar um serviço, não. É para você poder conversar com as pessoas de maneira interativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem dar custos e dificuldade para ninguém. Então, hoje, nós estamos com uma quantidade enorme de brasileiros que tem o telefone celular e o smartphone. Metade dos lares tem computador, mas, na verdade, outra metade não tem, né? Essa é a dificuldade. E grande parte dos brasileiros, todos que têm o telefone celular para ter acesso a tudo que o Daniel falou e mais um monte de coisa que nós vamos falar, tem o telefone, mas não tem dinheiro para pagar a banda larga ou acesso de dados. É muito comum você ter o telefone e daqui a pouco as pessoas estão controlando se tal não está acabando o seu acesso aos dados. Então é muito importante que a gente, na verdade, enxergue isso tudo e tenha projetos de garantir a inclusão de todas essas pessoas. Nós, em São Paulo, montamos um sistema que é o Sistema Acessa São Paulo.
E é um exemplo de sucesso também no mundo inteiro. Ele tem um acesso rural, coisa que o Brasil até hoje não conseguiu fazer. Regulamentar uma frequência que pudesse ter o conceito de inclusão digital, de universalidade, chegando no campo. A área periférica, que são as grandes comunidades na periferia, ou distritos de cidades, ou a área rural, não tem sequer um telefone ainda celular, não tem uma banda larga garantida. Então é muito importante que a gente crie essa forma de acesso. São Paulo colocou, inovou e buscou uma forma de fazer. Hoje você vai num assentamento, lá no fim, a 100 e tantos quilômetros do Presidente Prudente, tem um acesso a São Paulo. Tem a rede de computador, tem um monitor, as pessoas vão lá, trabalham, treinam, saem da escola, tem aonde fazer o seu projeto. Então é importante que a gente entenda a amplitude, a dificuldade, o conceito realmente de acesso para todos quando a gente falar de projeto digital ou de tecnologia. Outra coisa importante que eu acho, é muito importante que qualquer governo entenda essa nova visão da tecnologia. Nós fizemos um poupa-tempo. É verdade, fizemos com que as pessoas todas pudessem ir para um lugar, tivesse banco, tivesse fotografia, tivesse todos os serviços, os principais serviços mais procurados, num único lugar, de maneira rápida, organizada, e o Daniel Nemberg falou uma coisa muito importante, por determinação do governador Mário Covas, que fosse inviolável qualquer fura-fila poder ter acesso como para senha, para que tratasse todos iguais. É o poupa-tempo que foi feito. Só que agora a gente tem que entender o seguinte: nós vamos montar poupa-tempo, como o João falou, e ele fará isso de maneira brilhante, tenho certeza, em todas as subprefeituras. Mas grande parte dos serviços do poupa-tempo não precisa mais as pessoas irem ao poupa-tempo. Ele pode resolver pela sua casa, nesse conceito novo de ligação do cidadão, de uma maneira interativa do cidadão com o governo. Então essas coisas podem totalmente ser feitas hoje de maneira virtual, ou da sua casa, ou do seu emprego, e sempre que possível, todas as aplicações têm que chegar nos smartphones, tem que ser um serviço disponível no seu celular, porque é o que nós estamos carregando conosco o dia todo, ou deixamos do lado da nossa cabeceira. Então é importante que a gente imagine sempre ampliar o serviço, utilizando as tecnologias, facilitando a vida, avançando no atendimento virtual e sempre que possível colocando isso nos smartphones. Outra coisa que eu disse é ampliar a inclusão. Nós temos que garantir que todos tenham acesso a isso aqui. Nós vamos colocar, como eu vou mostrar rápido para vocês, serviços de saúde. Mas o que adianta se depois a pessoa não tem o telefone celular, ou se tiver, ele não tem crédito para acessar a sua banda larga? Então, pessoal, de maneira rápida, nós estamos fazendo um exemplo, João Dória, que vai permitir que depois vocês na prefeitura avancem muito. Nós estamos já pronto, esse mês agora de dezembro, o governador vai lançar um grande banco digital de dados que o Daniel citou, que é um banco único, na verdade. Mais de 10 milhões já de pessoas têm hoje digitalizado a sua impressão digital, a sua fotografia e a sua assinatura. Foi bonito esses dias ver na televisão uma mulher que já foi fazer a experiência dessa nova maneira, chegou e falou: nossa, me cobraram R$15 lá fora a fotografia, eu nem precisei mais de fotografia. Por quê? Porque hoje você senta na frente de uma pessoa, ela colhe suas impressões de maneira digital, ela já tira a sua foto digital, ela já colhe a sua assinatura e armazena isso num único banco de dados. Com isso, vai poder fazer uma mudança significativa. Olha onde é que vai ter um poupa-tempo. Por exemplo, hoje tem pessoas que andam 170 quilômetros para ter acesso a um poupa-tempo. Porque não dá para colocar um poupa-tempo nas 645 cidades do estado de São Paulo. É caro, é difícil. Então você coloca um poupa-tempo numa cidade que é regional, no polo regional, e as cidades vizinhas, menores, têm que ir até lá para buscar o seu serviço. Olha o que transformou o poupa-tempo. O poupa-tempo é aquela foto. Aquilo é o poupa-tempo. A pessoa chega aqui, ela vai dizer o nome dela, aí vai perguntar: mas é você mesmo que está aí? Ele te coleta a sua impressão biométrica, põe o dedo naquela pontinha ali ele confirma: bom, é você mesmo, você é o Júlio Semeghini, que serviço você quer? Qualquer dúvida, tem uma câmera, um microfone para você tirar as dúvidas.
Aqui tem um PIN-PAD que vai permitir com que você já pague a taxa, aí você já pede o seu RG e você já vai ter o seu RG depois pelo correio na sua casa. Acabou. Então não precisa mais nem aí um poupa-tempo para tirar uma segunda via de uma carteira de identidade ou do Detran. Você vai a um quiosque desse, que pode estar nos shoppings, pode ter todas as cidades, poderá ter dentro das prefeituras, poderá ter nos bairros, facilitando a vida da pessoa. Agora, isso é preciso parceria com a prefeitura. As prefeituras têm que se interessar, ela tem que buscar, como o Detran está sendo feito. Se você não tem uma parceria, os municípios que tiveram estão se modernizando inteirinho, o Daniel pode explicar isso. Então, os prefeitos têm que ser proativos, ele tem que buscar essas parcerias para facilitar a vida das pessoas que moram na sua cidade. Eu vou dar isso tudo que possível, como eu disse, nós em São Paulo já temos, já transformei tudo por aplicativo, onde você baixa no smartphone e você pode resolver essas coisas por ali. O que um prefeito deve fazer, na minha sugestão? Isso é muito importante. Ele tem que criar parceria com o governo federal, com as operadoras e com o governo estadual e criar o 0800 de dados. Isso é inovador. Hoje você tem um monte de 0800. Você pega um telefone e liga sem pagar. Custa uma fortuna. Fica 6, 7 minutos numa ligação que chega a custar 6, 7, 15 reais se você estiver falando de móvel para fixo. Na verdade, o que as pessoas querem é um crédito para todos os serviços públicos que você vai disponibilizar, permitir que você possa entrar no celular, não precisar ter crédito, ter de graça, fazer todo o serviço da relação, que seja de saúde, educação, segurança, suas coisas, através de uma rede de dados que seja um acesso garantido para todos. Isso eu acho que o PSDB deve incluir, é inovador e ele tem que puxar essa bandeira para garantir que todo mundo possa ter o seu serviço de dados. Bom, tem muitos exemplos, eu vou encerrar, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não conheço um estado que começou a fazer a transformação de tecnologia na época do Covas, depois com o Serra, com o Geraldo Alckmin, com o Serra e hoje com o governador Alckmin, que esteja avançando tanto. Daqui uns dias nós vamos lembrar e falar, puxa vida, aquele poupa-tempo era tão bonito, né? Nós vamos ter o poupa-tempo para outros serviços, como o Daniel falou. Todos os serviços vão estar dentro do poupa-tempo. Mas todos os serviços que puder estar no telefone celular, na vida das pessoas, que terão acesso gratuito a esses serviços pelo seu smartphone, essa será uma nova bandeira do PSDB e uma nova vitória que nós vamos deixar como marca, como deixamos o poupa-tempo. Rondora, parabéns, boa sorte, esse tema que você trouxe é maravilhoso e ele é de inclusão, de oportunidade e de oportunidade para as pessoas. Ô, Julinho. Antes do próximo